Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, meu nome é Márcio Evangelista, sou esposo da Keila. Nós já temos 20 anos de casados, somos pais de 5 filhos. Temos a Thaís, de 19, o Thales, que está no céu, hoje estaria com 9 anos, né? O Gabriel, que está ali brincando, com 7, o Rafael com 4 e a Mariana com 2. Não errei não, né? Então, nós queremos dar o nosso testemunho aqui hoje. Nós hoje somos instrutores do método Billings e vou passar para a Keila para ela começar e depois eu fecho. Pode ser assim? Boa tarde. Então, meu nome é Keila, como ele já disse, e eu vou começar o testemunho. Vou tentar ser breve, que me pediu para resumir o testemunho, né? Então é o seguinte, antes nós éramos o católico mais ou menos, eu costumo dizer assim. Então, eu, infelizmente, né, usei anticoncepcional, usei o DIU, fiz laqueadura. E depois, quando a gente conheceu verdadeiramente Deus, e o amor de Deus entrou em nossos corações, a gente passou por um processo de conversão. Isso aconteceu assim, nós tivemos a Thaís, de 19 anos, e ela nos deu muito trabalho. Então, eu não queria ter mais filhos. E ela não dormia de jeito nenhum, não dormia nem de dia, nem de noite, e ela tinha refluxo, então a gente não podia nem balançar ela, que ela vomitava. E direto com infecções, e a gente direto no hospital com ela. Então a gente pegou um trauma, e eu falei que não queria ter mais filhos. Então a gente demorou 10 anos para ter outro filho, assim. Eu queria ser uma mulher igual muitas mulheres são, as mulheres do mundo, né? Queria ser independente, queria conquistar assim, a minha carreira e tudo, e fazendo faculdade. Aí chegou um momento que nosso casamento estava em crise, a gente chegou quase a separar, mas assim, essa só não veio ao caso, é testemunho para uma próxima ocasião. E aí a gente chegou, um dia a gente resolveu, a gente frequentava a Matriz de Campinas. Aí, assim, providência divina, nesse dia já chegou lá, estava muito cheio, a gente não achou lugar para estacionar. Aí o Márcio falou assim, achei por cheio, vai lá na Sagrada Família. Aí a gente foi para a Sagrada Família e passamos a participar lá. E aí, antes disso, eu fiquei grávida, a gente planejou, né, fizemos igual os casais do mundo, porque o Márcio me cobrava muito de ter outro filho, a Thaís queria ter um irmão, e eu, assim, resistente, não queria ter outro filho. Tinha até um certo ponto que o Márcio também não queria, mas aí foi passando os anos, ele passou a querer também um outro filho. Chegou até um momento que a Thaís pedindo irmão, a gente falou assim, você não quer um cachorro, não, no lugar do irmão? Assim, gente, é vergonhoso falar isso, mas assim, a gente tem que testemunhar, né? Hoje a gente tem vergonha disso que a gente fez. A gente presenteou a Thaís com um cachorro, seria mais fácil, né, do que eu ter outro filho. Mas assim, sem a gente perceber, Deus foi trabalhando na nossa vida. E eu terminei faculdade, fui trabalhar, e trabalhando muito, chegava em casa exausta. E aí chegou um momento que o Márcio veio conversar comigo e falou assim, que a gente tinha que mudar a nossa vida, né? E que eu percebi também que nosso casamento estava por um fio, e a gente resolveu ter outro filho, né? Aí eu escolhi, então, ser família, né? E a gente foi ter outro filho. Aí nós perdemos ele, que é o Thales. E foi assim,
foi muito difícil. Então, eu acho que a conversão aconteceu mesmo nessa perca, porque eu não queria aceitar que eu tinha perdido. Até eu fiz o médico fazer... Eu repeti a ultrassom umas 4 vezes, que eu não queria aceitar que ele tinha morrido. Né? Ele estava todo formadinho e, de repente, o coração dele parou de bater. Mas hoje eu acredito e aceito que foi uma maneira de Deus nos resgatar. Né? Cada um de nós temos um propósito aqui nessa vida, e o tempo do Thales foi pouquíssimo, mas assim, foi muito significativo. Eu acho que foi através dele que mudou toda a nossa vida. Aí esperamos o tempo que tem que esperar, né, para ter outro filho. Aí eu fiquei grávida do Gabriel. Que aí foi que aconteceu para a gente ir para a Sagrada Família. Eu já estava grávida do Gabriel e passamos a acompanhar lá. E foi onde que Deus começou a trabalhar na nossa vida, mas eu ainda estava com aquele pé no mundo, né? Eu pensei assim, não, eu vou ter o Gabriel, que eu vou fazer a vontade da Thaís de ter um irmão e a vontade do Márcio de ter outro filho, aí eu vou fazer laqueadura e vou viver a minha vida, né? Viver a minha profissão. E assim eu estava pensando em fazer. E fiz, né? Infelizmente, eu fiz a laqueadura, mas no meu período lá em casa, que aí eu resolvi deixar de trabalhar para cuidar dos meus filhos. Aí, a partir do Gabriel, eu não trabalhei mais fora. Aí, eu ouvi na Rádio Luz da Vida, ouvindo o padre e tudo, a gente... E a conversão veio definitivamente através do Fio de Ouro que nós fizemos. Lá que a gente conheceu o padre Anacleto. Aí contei a história para ele e tudo. Ele, minha filha, você vai fazer a reversão. Né? E a gente fez todo um trabalho com ele, né? Porque é muito, muito difícil essa decisão, né? E a gente ia lá de 15 em 15 dias falar com o padre, porque o médico falava um monte de coisa para a gente ia lá no padre, o médico falou isso. E aí o padre, né, nos fortalecia. E, enfim, nós decidimos fazer a reversão, fizemos a reversão. E graças a Deus foi um sucesso, assim, Deus agiu verdadeiramente na minha vida em reparar esse erro, de reverter esse pecado mortal, né? Então, a reversão deu tanto sucesso que eu tenho 2 filhos após a reversão. Mas, assim, só uma trompa minha que ficou perfeita, a outra ficou obstruída, mas mesmo assim eu já tive 2 filhos depois. Então, assim, a gente passa ainda... aí, quando eu fiz a reversão, foi que eu fui conhecer o método Billings, né? Aí fui aprender, porque eu precisava viver o método Billings. E aí eu pensava assim, nossa, graças a Deus eu me livrei desse pecado, então agora vai ficar tudo bem. Deus me perdoou, né? Deus nos perdoou. Então agora vai ser ótimo, eu vou ter tantos filhos que Deus quiser que eu tenha. Mas aí... o inimigo de Deus não deixa você sossegado, né? Ele quer estar sempre atrapalhando. Aí eu fiquei grávida do Rafael e o médico falou assim, você não pode ter mais filho. Eu falei, mas como assim, né? Aí ele falou assim, a sua barriga já foi muito mexida, fala os termos técnicos dele lá, né? Você não pode ter mais filhos. E as minhas gravidez, desde o Gabriel, foi... assim, muito complicada. Do Gabriel, eu tive descolamento de placenta, eu tive que ficar em repouso a gravidez toda. Aí, do Rafael, ele falou assim, eu vou ter que te acompanhar minuciosamente, porque assim, você não pode entrar em trabalho de parto. E passou aquele medo todo na gente, que eu podia morrer e que eu não podia ter mais filho. E nisso, quando ele falou que eu não podia ter mais filho, o Márcio ficou desesperado e já foi correndo no padre. Falei, padre, o médico falou que ela vai morrer, que ela não pode ter mais. E aí, como assim, né? Aí ele foi num outro padre, o outro padre falou assim, não, eu autorizo a você, não ela, mas a você fazer a vasectomia.
Aí o Márcio veio, né? Veio e falou assim, Keila, o padre fulano quer falar com você. E ele falou assim, como você está correndo risco de morte, ele me autoriza a fazer. E é para você ir lá falar com ele. Eu falei assim, Márcio, eu não vou lá falar com ele. Nosso orientador é o padre Anacleto e a gente vai, então, procurar o padre Anacleto. Né? E ele falou assim, mas é o padre que está falando, ele sabe, né? Eu falei assim, Márcio, o pecado é nosso. Né? Cada um vai responder pelo seu pecado. Ele vai responder por te falar que você pode fazer e você vai responder por que você fez. Então, é a mesma coisa assim da gente nadar e morrer na praia. A gente fez a reversão, agora vai fazer isso de novo? De jeito nenhum. E a gente foi lá no Padre Anacleto, o Padre Anacleto trabalhou da maneira que ele sabe, né, e nos convenceu de novo. E é assim, a gente não é santo, né, a gente é humano. Então, a gente está sempre assim na luta. Às vezes a gente cai e o levanta. Quando o Márcio está caindo, eu vou e levanto ele. Quando eu estou caindo, ele vem e me levanta. E junta assim, num grupo e com o padre, porque senão não dá conta. Porque os inimigos lá fora, a família acha que nós somos loucos, né? Quando eu perdi o Thales, alguém da família já veio falar assim para mim, se não der certo você ficar grávida de novo, não tem importância, fica só com a Thaís mesmo, você já teve um filho, já tá bom. Aí quando souberam que eu ia fazer a reversão, né, pronto, eles estão loucos, né? Virou fanático, coitados, né? Então, assim, nós somos coitados da família, né? E aí eu me apaixonei pelo método, vivo o método, e eu falei assim, eu quero saber tudo desse método. Hoje eu sou instrutora do método e atendo lá na paróquia São Francisco de Assis. Quem quiser pode agendar comigo ou lá na paróquia, tá? E é isso, eu vou passar para o Márcio para ele finalizar, tá bom? Obrigada. Pois é, depois do Rafael... nas tentativas de tentar aprender um pouco mais sobre o método, acabou vindo a Mariana. Nós, desde o começo, a gente assim, tentava fazer o método certinho, só que, no começo, se você não realmente decidir o propósito e pegar uma orientação, às vezes, pode escapulir, né? A gente fala que escapole, mas, na verdade, foi providência de Deus. Porque quantas pessoas aí estão tentando ter filho também não conseguem? Então, se nós, com uma trompa só, já cai para 50% de chance. Não é nem 50%, 25%, porque um mês é numa trompa que vai para o óvulo, outro mês é outra trompa. Então, quer dizer, caiu para 25% de probabilidade. E a gente mesmo assim veio a Mariana. Quando veio a Mariana, eu entrei em desespero. Saí correndo para todo quanto é padre para achar um padre que podia falar para mim que eu podia operar de novo, fazer vasectomia, ou ela podia fazer laqueadura novamente. E aí achei então um padre, né? Falou, não, pode ir lá que eu autorizo. Você faz vasectomia. Aí eu, beleza, é isso que eu queria escutar. E aí cheguei lá e não deu certo, né? Meu plano não funcionou muito bem, ela foi resistente. E nós voltamos, procuramos o padre Anacleto e tivemos a orientação. E daí veio a Mariana. Quando veio a Mariana, nasceu, foi para aquebrantar os corações. Ela veio assim, o oposto do que veio os outros. Aquela criança maravilhosa, dormia dia e noite, dava trabalho nenhum. Tinha hora que eu tinha que cutucar ela para ela chorar um pouquinho, porque eu quase não escutava o choro dela. E uma criança que veio para quebrantar os corações, né? Da família, da Thaís, que é a mais velha, que se sentia rainha até então. Hoje a Mariana parece que é mais apegada na Thaís do que na própria Keila, né? Então, assim... eu fico olhando para eles hoje, imaginando como que seria a minha vida sem eles. A gente ainda compartilhando com os colegas ali, até um certo tempo atrás eu preocupava em dormir de noite, né? Eu achava ruim, a menina acorda demais. Hoje eu acho até bom que eles acordam, porque é um momento a mais para a gente vivenciar com eles. E às vezes corre lá para a nossa cama, acaba de amanhecer lá. Às vezes aí tem que ter um maior, porque senão não cabe todo mundo também, né? É bom que já até ajuda a esquentar do frio. Mas a família, que tem assim muita criança em casa, muita gente, é outro clima. Quando eu chego em casa do trabalho à tarde, e mal desço do carro, eles já vêm, um gruda numa perna, outro gruda na outra, outro pula em cima, e é aquela loucura, né? No começo é meio difícil para a gente administrar isso, porque a gente fica cansado, estressado, mas a gente vai percebendo que aquilo ali é dom de Deus, é graça de Deus. Que eles vêm realmente para nos mostrar como que é o amor de Deus.
Então, assim, o que eu queria dizer era isso. E de fato, para as pessoas que convivem com a gente, que não é muito da igreja, todo mundo tem esse lado lá na vida profissional, né? Às vezes as pessoas não são da igreja, são de outra religião, vê a gente como doido ou um bicho estranho que faz tudo ao contrário do mundo. E a gente se sente muito assim mesmo, né? Parece que a gente está nadando, não é contra a correnteza, não. É contra o tsunami mesmo. E essa é a pergunta que eu queria deixar. Vocês estão preparados para nadar contra um tsunami? Esse é o desafio nosso. Para ser santo, temos que enfrentar um tsunami. O mundo lá fora vem com tudo para nos derrubar, para nos pregar essa ideologia do mundo, essa ideologia dessa nova teologia da libertação. Não é fácil, gente. Só em Deus mesmo, só com o joelho no chão, rezar em família, buscar a Eucaristia, buscar adoração, para buscar força em Deus. E Ele nos dá força, Ele nunca nos deixou desamparados. Nos momentos mais difíceis, Ele sempre vinha nos amparar, nos mostrar o seu amor e cuidar de nós. Nós somos filhos do Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Do que a gente tem que ter medo? Se você é filho de Deus, Criador do céu, da terra, do universo, você vai ter medo de quem? Do seu patrão, dos seus amigos lá no seu serviço? Não tem que ter medo de ninguém, não. Tem que ter coragem, porque Ele vai te sustentar. Mas você tem que confiar nele. Tem que confiar nele, porque se você não confia nele, você vai confiar em quem?